Eu não sei o que a gente falar não, mas eu sei que ele vai falar e vai ser poderoso. Convidado que hora? Hã? Convidado que hora? Não, pois é, eu já ia sugerir se a gente poderia fazer uma oração hoje. Começar assim. Não. Mano, pelo amor de Deus, mano. O café das manhãs, se tu lançar açúcar sobe, levita. Ela não fica. É um paulista, pé. Ele quer teste, Puta. quer teste. Oi, vai desmaiar. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje nós estamos aqui recebendo dois convidados para um tema muito edificante e interessante, que é construindo os homens de amanhã, né? E hoje eu trouxe aqui dois líderes de célula, eles que lideram uma célula de adolescentes, homens, juntos, e vieram até combinando as camisas, até combinando vieram hoje eles. Com vocês aí, Rotner e Jandrielvis. É isso aí. É um prazer estar aqui, Daniel. Quando você lançou o convite, eu até pensei, uai, o que a gente vai falar lá? Mas é um prazer muito grande estar aqui, porque é sempre um prazer falar um pouco sobre Jesus. Então acredito que a gente vai falar sobre muita coisa, e principalmente sobre Jesus. É verdade, a primeira vez que o Daniel fez o convite, ele falou, havia falado anteriormente pra mim, né? Falou assim, João, tu vai estar lá. Mas se prepara. Aí eu falei, tomara que seja bem longo, tomara que seja bem longe mesmo, sabe? Tomara que não seja logo, mas é isso aí, tamo aqui. Lembrando que, né, é uma série de vídeos, né, para adolescentes, que aconteceu um encontro aí recentemente, né, e nós tivemos a ideia de fazer 4 episódios só para eles, né, exclusivo. Claro, não só para eles, para todo mundo que quer assistir, né, que é o conteúdo que abrange adolescente, jovem, adulto, né, velho, novo. E, cara, não deixe de seguir os nossos convidados aqui, ó, nossos patrocinadores. Obrigado ao Aki, que está vestindo aqui o apresentador. E, mano, é isso. Começar com a história aqui do Rotner. Contei aqui lá de Serrinha. É nóis. Serrinha venceu. Do Serrinha pro mundo. E, mano, e aí, como é que foi liderar assim? Como é que foi pra tu aceitar o chamado de assumir uma célula de adolescentes? Cara, liderar adolescente é um desafio, porque a gente vem de uma cultura que parece que o ministério infantil, o ministério de adolescente é só aquela galera que não serviu pra nada, vou te encaixar aqui com as crianças, com kids. Melhorou um pouquinho, promovido adolescente. Então, tipo assim, existe uma cultura muito grande de que adolescente dá trabalho, adolescente é rebelde. E isso foi algo que não nasceu no coração de Deus, isso foi coisa plantada por Satanás. E desde o início eu entendi isso, eu falei, não, eu vou ficar com essa galera. Obviamente eu passei pela adolescência normal, fui adolescente como qualquer outro, tive problemas de adolescente. Mas quando eu saí da adolescência e entrei na juventude, eu entendi que eu precisava voltar para estar junto com os adolescentes, para falar de Jesus, para falar, olha, eu consegui passar pela adolescência sendo crente, cristão e dando bom testemunho. Então eu vou voltar a falar para eles que se a gente acreditar no que Jesus tem pra gente, a gente consegue passar pela adolescência glorificando e servindo a Jesus. Então meu chamado com adolescentes foi desde sempre. Tipo assim, eu não lembro quando eu comecei a mexer com adolescente. Desde sempre, eu sempre fui muito envolvido. Eu mais o Jean já estamos indo pro 4º ano, né, Jean? 4º ano. 4º ano liderando adolescentes na PIB, tendo uma célula de adolescentes na PIB. A gente começou a célula com 2 adolescentes, não sei se vocês vão estar assistindo, o Guilherme, abraço, Samuel Zay também, um abraço. A gente começou eu, o Jean e 2 adolescentes. E uma parada que eu sempre falo quero começar a liderar, quero começar a fazer alguma coisa e não sei por onde. Cara, só começa. Eu mais o Jean não sabíamos como é que era, porque eu vim de outra igreja, não estava na visão celular. E eu cheguei com 3 meses, 4 meses na PIB. O Wesley, meu líder, abraço Wesley. Ele falou, Rod, tu e o Jean vai liderar a célula. Eu falei, mas cara, como assim? Tem gente muito melhor que eu lá atrás para liderar. Então a galera tá caminhando aqui contigo há muito tempo. E ele falou, não, nunca foi sobre ser bom, foi sobre estar disponível. E eu vejo que você e o Jean têm um coração disponível em Jesus. E é vocês que vão. E eu não sabia por onde começar. Eu falei, Jean, é o seguinte, se a gente ficar buscando alguma coisa, a gente não vai começar nunca. Bora só fazer a primeira célula. Fizemos a primeira célula, 2 pessoas. Segunda célula, 4 pessoas. Terceira célula, 8 pessoas. Hoje a gente tá com 4 anos a mais, com mais de 50 meninos. E a gente já tá pedindo ajuda, pedindo para Deus levantar pessoas para estar junto com a gente no ministério.
Então o liderar adolescente pra mim sempre foi algo natural. Eu sinto que foi de Deus. E eu até converso muito com a minha esposa, Sara. Sara, te amo. Sei que você vai estar vendo daí. E foi algo pra mim muito louco, que quando eu converso com os adolescentes, o Jean sabe como é na célula. Cara, você já presenciou algumas vezes também, parece que não é eu falando, é o Espírito Santo que me toma e a gente faz ato profético. A última célula a gente fez um ato profético lá dos ingressos e a gente começa a falar coisa, eu falo, cara, isso daqui não vem de mim. Porque nunca foi sobre você estar pronto, mas sim sobre você estar disponível para fazer aquilo que Jesus preparou para você. Caraca, massa, mano. E tipo, tu começou falando das dificuldades, né, de ser um adolescente. Ainda mais crescendo no Serrinho, na época que nós estávamos crescendo, né? Caraca, velho. Essa aí ali era loucura. A galera tinha pra quem é de Redenção aqui no Pará. De bomba. Mano. Pra quem é de Redenção aqui no Pará, no Brasil, tem um setor em Redenção chamado Serrinha. Cara, antigamente era muito comum. Fulano morreu e tudo mais. E era meio que uma favela. Hoje já não é mais assim. Já mudou. Foi preso. Foi preso. Não, todo mundo tem um amigo de infância de Serrinha que foi preso, que foi morto, que foi alguma coisa. Mas tem os exemplos de alguém que conseguiu, venceu na vida, fez alguma coisa. A gente aqui, o Daniel também, é a prova que sempre existe escolhas. Tem 2 caminhos e cabe a gente a escolher qual caminho vai seguir. Isso mesmo, mano. Top. E tu, já? Cara, sobre essa questão de preparado, da gente estar preparado, a gente nunca tá preparado, né, mano? A gente nunca tá preparado, ou às vezes a gente nem se acha capaz, ou se acha preparado para aquela função, para aquela tarefa. E uma coisa muito importante, né, sobre os nossos líderes, o Wesley, e principalmente ele ter essa visão, sabe? Uma visão adiante, uma visão de que, ó, isso é pra ti, tu consegue e eu acredito em ti. Eu acredito em ti. E quando ele nos deu essa missão, foi que nem o Washington falou, a gente não tinha experiência com nada, assim. Eu já havia liderado alguma célula uma vez de jovens, né? De jovens, assim, da minha idade. Mas de adolescente a gente tinha uma experiência zero, assim, saber como eles conversavam, como é que era a linguagem deles atualmente. Porque hoje em dia a gente já tá na casa dos 30 anos. Então, assim, a linguagem é diferente, a forma de ver é diferente, a forma de ver as coisas, de sentir é totalmente diferente. E uma coisa interessante é que quando a gente está alinhado com Deus, alinhado com o propósito, Deus faz com que essa comunicação se torne uma só, onde a gente fala e eles entendem, onde eles falam e a gente consegue entender. É incrível isso. Pois é, velho. Tava, tipo, vendo que vocês... É de 13 a 17, né? Se eu não tô enganado. Cara, hoje a gente tá com uma faixa etária. É de 13 a 17, mas tem uma galera que chega pra gente com 10 anos. Pois é. Porque tem uns pais que falam, não tem uma célula pra menino de 10 anos. Tem vocês, eu preciso, vocês lideram, me ajuda com meu filho. Aí a gente vai dizer, não tem como, né? Já fica a deixa, né, mano? Ó, cadê? Cadê o ceifeiro? O ceifeiro da última hora. Avengers. Pois é, que o Jean falou sobre a questão de linguagem, né, mano? E muitas das vezes um adolescente de 15, 16 não, já compreende algo que o de 13, de 10 já não vai, né? Exatamente. E tipo, como é que vocês trabalham isso assim no dia a dia de vocês? Cara, eu pensei. É assim. Existem assuntos. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Mas às vezes o pecado do adolescente de 10, o pré-adolescente de 10 pro de 17 não é o mesmo pecado. A galera de 10 tá entrando no fundamental. O de 17 tá entrando na faculdade. São coisas assim que é absurdo. Então, se a gente for focar, a gente sabe que Jean e eu lideramos adolescentes homens. A gente não lidera mulher. A gente lidera só homens. Então, os pecados que mais os homens é normal na adolescência, a gente fala muito sobre pornografia, masturbação, obedecer aos pais, amizades. Então, sobre tudo isso a gente fala muito. Mas não especificamente sobre o pecado, porque é mais fácil, a gente não convence uma pessoa do pecado falando sobre o pecado em si. A gente convence uma pessoa que ela precisa se arrepender quando ela conhece verdadeiramente Jesus. É tanto que eu tô com a experiência, teve um encontro agora passado, e desde o encontro, todo dia um adolescente me manda mensagem, fala, Ti, eu fiquei muito feliz,
Falou, tio, eu tô há 10 dias sem cair, tô 10 dias sem ver pornografia, eu tô 10 dias lendo a Bíblia, orando, jejuando todo dia, eu quero me aproximar de Jesus. Não é o pecado pelo pecado que faz a pessoa ter medo, é sim querer conhecer Jesus. Então, como a gente lida com essa questão do adolescente de 13 a 17 anos, é falando sobre o assunto que é universal, é Jesus. Então a gente fala sobre Jesus, hoje é prova, todas as células, os meninos que são da célula vão estar assistindo esse podcast, esse episódio, eles vão falar... Qual a coisa que o Rotin e o Jean mais falam na célula? Você já leu a Bíblia hoje? Você já orou hoje? Qual foi a última vez que você fez um jejum? Porque isso não é sobre idade. Isso é sobre caminhar com Jesus, que é a base para todo mundo. Então a nossa estratégia que a gente usa é falar de Jesus. Porque falar de Jesus, isso é atemporal, não é sobre idade, é sobre pessoas. E adolescentes também são pessoas. Pois é, mano. E aí, tipo, é o pão diário, né, mano? Ler Bíblia, orar, jejuar. Exatamente. E vocês estão levando essa cultura pra eles, né, mano? Isso aí, cara. E tu, Jandriel? Sobre essa questão da linguagem, da mensagem que a gente passa, essa questão da idade é algo muito engraçado, porque assim, um adolescente de 13, pra mim um adolescente começa já na casa dos 10, né? Dos 10 anos até os 17, 18 anos. Então assim, dos 10 anos aos 11 anos é uma visão diferente. Dos 11 aos 12 é outra visão, dos 12 aos 13 é outra visão. Então assim, são muitos pensamentos, muitos gostos, muitos desejos, muitas visões. Então, assim, se a gente for parar para analisar cada uma, cara, a gente fica doido, né? A gente fica doido. Então, assim, o nosso foco na célula, né, Rotney, é falar uma linguagem única, né? Que é Jesus, que é vida cristã, é sem pecado, é intimidade com Deus, é oração, é busca mesmo, busca constante em Deus. Caraca, mano, top, ó. E eu até tava falando, que foi com o Ian, foi com o Michael, não me lembro, que eu vou falar com o meu líder, né, a Amanda e o Wesley, pra eu poder estar indo quarta lá na tua célula e quarta lá na célula nossa mesmo. Aí eu vou ver com eles ainda. Talvez vão ver isso aqui antes, né, de eu falar com eles, porque é difícil, ó. Caraca, mano. E tipo, mano, tu já teve algum momento, assim, marcante, igual na última célula que eu tava lá? Pra mim foi muito edificante, mano, ver aqueles adolescentes, tipo, igual pipoca, mano. Mudou o ambiente e já estão pulando, entendeu? E tipo, pra eles foi algo massa, porque ele viu que a galera que tava no encontro foi muitos lá, velho. Eles se sentiu acolhido, velho. Eu senti isso lá, acolhimento. E pra vocês, teve algum momento, assim, que você ficou marcante pra vocês, na célula, na igreja, com eles? Daniel, eu acho que o momento mais marcante para mim é ver, de fato, quando você conversa com uma pessoa, um exemplo, um adolescente, e ele tá apaixonado, os olhos deles parecem que brilham, né? A boca fica seca e você percebe que existe um sentimento naquilo ali. E hoje, quando eu vejo a maioria dos adolescentes hoje na célula, quando a gente fala sobre Jesus, parece que os olhos deles brilham, cara. Realmente é um amor. E isso é o que mais me deixa feliz, porque essa semana passada eu recebi uma mensagem de um adolescente que talvez isso foi das coisas que mais me deixou feliz. E ele falou assim: Rotin, eu tô te mandando essa mensagem porque eu quero te agradecer. Porque minha vida foi mudada depois que eu entrei na célula, depois que o Jean começou a me aconselhar, orar por mim, falar que tá aqui para ajudar, falar sobre Jesus, minha vida é outra. E isso é tão louco porque eu converso com muitos pais, chegam e falam comigo: como é que tá o fulano? Como é que tá o ciclano? Tá bem? Ou então, conversa com meu filho, ele tá dando trabalho em casa, conversa com meu filho, ele tá dando trabalho na escola. E depois de um tempo a gente começa a apresentar Jesus, tem um tempo de mesa, senta, conversa e os pais chegam e falam: meu filho mudou, ele tá diferente. Esses dias meu filho entrou, pegou a Bíblia e entrou pro quarto e foi ler, coisa que eu nunca tinha visto. Então, tipo, não é uma coisa assim que me deixa muito feliz, mas é saber que tudo que a gente tem feito, o nosso trabalho em Jesus tem gerado frutos. E eu pego muito pesado com eles, que eu falo assim: cara, tem dia que eu vou pra casa e falo: Deus, essa palavra da célula hoje foi muito dura. Mas ao mesmo tempo eu tenho aquela sensação que eu tô fazendo o que Deus me chamou pra fazer. Porque eu não posso pegar leve, porque eu sei que essa galera daqui a pouco vai estar discipulando os meus filhos. Então, se os meus adolescentes hoje foram pessoas em Jesus, no mínimo igual eu,
alguma coisa está errada, porque ele tem que ser pelo menos melhor do que eu. Porque o evangelho é isso, é sempre ser uma pessoa melhor. E estar em Jesus, não existe inércia em Jesus. Se você está parado, você está regredindo em Jesus. Existe sempre algo muito mais em Jesus. Então a gente sempre precisa ir mais fundo, e mais fundo, e mais fundo em Jesus. Sempre existe mais em Jesus. Então, sobre essa questão dos adolescentes, o que me deixa mais feliz é que realmente eles entenderam isso. Eles estão cada vez mais fundo, mais fundo. Eu tenho um adolescente na minha célula que já leu a Bíblia 2 vezes. Caraca. Eu tenho um adolescente na célula que faz jejum de 24 horas direto. Eu tenho um adolescente na célula que me faz pergunta que eu falo, peraí, que daqui eu vou estudar pra te dar uma resposta correta. Cara, esses moleques estão voando. Esses moleques, o que me deixa feliz, esses moleques que acessei pornografia hoje, coloca a mão na minha cabeça, ora por mim. Eu, quando tinha 15 anos, eu nunca teria coragem de fazer isso, cara, nunca. Verdade. Os moleques falam assim, Ti, eu preciso sentar com o senhor, eu tenho que vencer esse pecado, eu preciso vencer esse pecado. Os meninos querendo Jesus e buscando ajuda. Cara, meu coração, assim, transborda quando isso acontece. Então, o Jean também sabe, não é um ato que deixa assim, não, isso aconteceu. Mas o compilado de tudo isso faz a gente pensar, tá no caminho certo. Porque quarta por quarta a gente não vê muita coisa acontecendo. Tu fala, só foi mais uma célula, só foi mais uma semana. Mas na cabeça desses moleques, cara, desses meninos, é algo assim, sobrenatural. Então, É igual eu falo, o trabalho mais fácil é o nosso de falar, quem transforma é Jesus, e tem tido transformação. então, ansiando por quartas e domingo, né, mano? Exatamente. Tipo, acabou quarta e já estão, eita. Sexta-feira já tem culto da liga. Eita, acabou o culto da liga. Eita, domingo já tem culto. Já tem que estar. Acabou o domingo já, segunda-feira. Eita, quarta-feira já tem de novo. E tu, mano, tipo, qual foi o momento assim que tu viu? Assim? Cara, praticamente nessas últimas células, né, Rod? Cara, cada célula que passa, o negócio tá, sabe, tá sendo mais único, algo mais precioso que a gente tem vivido e tem presenciado dos meninos, sabe? E do último encontro que teve agora, então, nem se fala. Mas uma coisa que me deixa muito contente, cara, é a entrega deles na célula, sabe? A questão no momento de oração, no momento de adoração, a gente vê eles realmente se entregando à adoração, a gente vê eles realmente se entregando àquele mover. E, cara, assim, eu convido os pais mesmo, né, Rod? A gente convida os pais para participarem da célula com a gente, porque o conteúdo que a gente passa na célula, mano, é um conteúdo grosso. O caldo é grosso mesmo. O caldo é denso mesmo. E o Rod falou alguma coisa, citou sobre a questão do passado, né? A gente não teve isso. Aí eu parei pra pensar aqui agora há pouco, por exemplo, já pensou se os jovens de hoje, os adultos de hoje, tivessem tido isso anteriormente, como é que seria a vida deles hoje? Eu acredito que a vida deles hoje seria totalmente diferente, seria uma vida totalmente transformada. Então, assim, pela misericórdia de Deus, a gente tá aqui hoje, entendeu? Porque a gente não teve o que a gente tá tendo, o que os meninos estão tendo hoje, né? Através da gente. Assim, não para nos vangloriar, mas assim, para engrandecer mais o nome do Senhor. Que tem despertado não só eu e o Rodney, mas tem despertado muitas outras pessoas para ver, para ter uma atenção especial para esses meninos, sabe? E é isso, cara. Nossa célula é bombada mesmo, assim, o tempo todo. Mano, tu falou algo interessante aí sobre esse negócio de... Como é que tu falou? Sei que nossa geração Os jovens de hoje não teve. Eu lembrei aqui de uma frase da minha mãe, mano, que ela sempre falava, ó, tu pode não prestar, mas o caminho da igreja tu vai saber. Tu aprendeu. Tipo assim, eu falei, caraca, mano, tipo, ela conseguiu cravar mesmo, mano, tipo uma marca mesmo, falou, ó, tu pode chegar, não querer ser cristão nem nada, mas o caminho de casa, o caminho não foi por falta de ensinamento, justamente. Igual tu citou um negócio aí bom, porque muitas das vezes, se eles tivesse isso no passado, né, mano, não tinha muitos crimes, não tinha muito homem batendo em mulher, não tinha esse excesso de coisas pequenininhas, mano, que acontece agora, mano, essa besteira, saca? Eu assisti um podcast esses dias que o rapaz falou o seguinte, que o que rege a moralidade no planeta é Jesus. Não tem nada, se fala assim, se não fosse Jesus, muitas vezes a gente ponderaria trair ou não, mentir ou não, fazer uma coisa errada ou não, mas a gente, enquanto cristão, fala, cara, isso não é sobre, por mais que ninguém esteja vendo, mas Jesus está vendo, então eu vou fazer o que é certo por conta de Jesus. Então, automaticamente, quando a gente encontra Jesus, a gente é uma pessoa melhor.
porque ele foi perfeito. E se a gente seguir os passos deles, a gente vai caminhar em algo semelhante que ele caminhou. Então, a moralidade no mundo é regida por Jesus. Quando a gente caminha com Jesus, a gente tem esperança. Isso mesmo, mano. E tipo, como tu falou que teve muito adolescente que chega, né, mandando mensagem e tal. Como que vocês lidam com a pressão do mundo de hoje, mano? Essa tal de comparação. Eu vejo muita comparação ainda, assim. Questão de internet, TikTok, aqueles pessoal que ficou rico com 18 anos, 1 milhão com 22 e esses trem. E tipo, a gente vê, mano, muitas das vezes, até eu também já no passado via, eu falava, cara, como, bicho? Como o cara trabalha o dia todinho, um menino de 17 anos já tá aí com um Porsche, um exemplo. E tipo, rola essa comparação, infelizmente. E, tipo, como que vocês ajudam a influenciar eles a não estar se comparando com esse povo? Cara, a comparação ela sempre vai existir. Isso desde quando o mundo é mundo, desde quando das grandes navegações. Isso é normal. Então, mas isso não pode ser levado para um certo ponto que seja de exagero, porque vamos lá. Porque a gente precisa de comparação. A gente precisa se parecer com Jesus. Então, a nossa comparação máxima é ser parecido com Jesus. Paulo veio e disse: Sedes imitadores de Cristo como eu fui. Ó, Cristo é o modelo. Eu sou Paulo, eu segui Jesus. Se vocês foram parecidos comigo, vocês vão ser parecidos com Jesus. Então, a comparação que a gente fala, cara, o evangelho é sobre Jesus. Tudo é sobre Jesus. Então, cara, você tá se comparando com essa pessoa aqui. Você tá querendo se imitando com um cara com 17 anos que tem Porsche. Mas beleza, esse cara, quando ele fechar os olhos, quem ele vai ver? Ele vai pro inferno ou vai pro céu quando ele morrer? Isso não vale a pena, isso é irrisório. Dinheiro passa, riqueza passa, tudo passa. Mas quando tu morrer, tu quer ver quem? Tu quer ver Jesus? Ou tu quer ver o Deus Todo-Poderoso, sentar com ele, com a galera, com Abraão, com Isaac, com Jacó? Ou tu quer ser comparado com um cara com 17 anos que já tem uma Porsche e vai estar no inferno eternamente longe da presença de Deus? Então essa parte de comparação, o que a gente sempre mostra pra ele? Se for pra se comparar com alguém, compara com Jesus. Porque ele é o modelo. O cara de 17 anos que é TikTok, que já tem, que trabalha com dropship, trabalha com o afiliado, trabalha com alguma coisa, ele não é padrão. Ele não é padrão. A gente precisa entender que o que Deus tem para cada um é peculiar e é especial. Um médico não é mais importante que um advogado. Os dois ocupam funções diferentes da sociedade. O cara que tá ali servindo no time de base, abrindo a igreja, limpando o chão, ele não é mais importante que o cara que tá lá na frente. Tudo é reino. Se todo mundo fizesse a mesma coisa, um corpo com 10 cabeças não era corpo, sem uma perna, sem um braço. Então o que a gente fala? Se precisa ser comparado, se compare com Jesus, porque ele é um modelo. A partir do momento que a gente volta atrás e fala, não, o cara diz, o Mbappé com 18 anos teve uma Copa do Mundo, eu com 18 anos sou ninguém, tô aqui, não tenho nenhum trabalho. Mas Mbappé não é um modelo, velho. Quem é um modelo é Jesus, ele é o modelo, ele é o modelo. Jesus viveu numa época que ele perdeu o pai dele cedo, quando criança. Naquela época, órfão e viúva era a galera mais menosprezada e ele veio desse lugar. Então a comparação sempre vai ser, tá se comparando com alguém? Opa, vamos cá, vamos voltar aqui para a Bíblia. Quem a Bíblia ensina a gente a se comparar? Jesus. Você tá se parecendo com ele? Porque automaticamente, quando a gente se parecer com Jesus, sucesso não é ter dinheiro. Dinheiro é consequência. Dinheiro é pra gente auxiliar na nossa vida. Mas quando a gente se compara com Jesus e a gente tá no caminho certo, as outras coisas não vai fazer nem sentido, nem vai brilhar os olhos. Caraca, mano. Tem algum... Sobre essa questão de comparação, né? Eu vejo como, tipo assim, comparação barra influência. Tipo assim, isso tá nos mínimos detalhes. Por exemplo, isso começa dentro de casa, né? Às vezes o adolescente, ou até mesmo a gente, na questão de comparação, a gente vai ser comparado com quem? De acordo com a nossa influência, né? Qual é a nossa influência dentro de casa? Qual é o que predomina? Qual é a influência que predomina dentro da nossa casa? Né? Então, eu acredito que a influência começa por aí. E essa questão também da tecnologia hoje, tá tudo muito fácil, né? A tecnologia hoje, as redes sociais mostram as coisas muito fácil. Às vezes a gente não sabe se isso é verdade ou se é mentira, Justamente. né? Às vezes eu me pego também vendo assim no celular, né? A propaganda, nossa, um curso tal, levou a pessoa a ter tantos dinheiro e tal, aí logo depois eu vejo outra pessoa, logo depois eu vejo outra pessoa. Então assim, a gente acaba ficando doido.
Então, assim, se a gente, que nem o Rotini falou, se a gente não tiver um modelo, não tiver algo real, algo concreto, que é Jesus, para seguir, a gente vai viver seguindo atrás de gente que não vai nos levar a lugar nenhum. Caraca, mano. Verdade, sim. Tipo, quem pode, tipo, auxiliar, igual tu falou aí, né? O pai, a mãe. Chegam muitos pais pra vocês, né? E, tipo, quais são, assim, as perguntas que ele mais tem dificuldade em auxiliar os filhos deles? Pra vocês, eles perguntam. É mais a questão na escola, questão de comportamental, né, Rocha? A questão de eles estarem obedecendo também, questão, às vezes o adolescente, ele precisa de um público específico para ele. E se ele não tiver esse público em casa, ele vai buscar em outros lugares, por exemplo, nas redes sociais. Por isso que a gente vê muito adolescente hoje trancado em quarto, muito tempo em tela, muito tempo, sabe, sem sair, sem ter uma vida social. Porque o que atrai ele de fato está sendo isso. Aí o nosso principal objetivo, nossa principal meta é direcionar essa atenção deles para Jesus, né? Direcionar, porque eu acredito que as coisas vão começar a fluir, né? E tem fluído bastante. E pra tua mãe também chega? Vai, tipo, chega por dois ou só pra um por um? Cara, chega por dois. Tem um episódio massa que aconteceu. Testemunho, não vou falar o nome da pessoa. Mas a mãe chegou pra mim e falou assim: conversa com meu filho. Ele tá passando por isso, por isso, por isso. E eu falei: tá bom. Cara, eu não conversei. Sabe o que eu fiz? Dei mais atenção pra ele. Ele tava no meio da roda, eu chegava e me aproximava dele. Comecei a ter afinidade e me tornei amigo de fato. E aí, uma bela célula, a palavra em cima daquilo que a mãe tinha pedido pra conversar. Na célula, na roda, eu falei: você precisa fazer isso. Você tá fazendo isso, isso é errado, você precisa mudar. Porque Jesus falou que isso é errado. Você precisa repensar isso. E aí, você vai pro céu ou vai querer ficar aqui na terra agindo como se não houvesse amanhã? O céu é verdade. E mesmo que... cara, uma coisa que eu falo toda célula. Só ir pro céu é pouco. Cristão que serve Jesus só para ir pro céu é pouco. Só ir pro céu é pouco. A gente precisa fazer mais. A gente precisa cumprir o IT. Deus tem um chamado para cada um de nós. A gente precisa fazer aquilo que Jesus falou que a gente precisasse fazer. Eu não sei o que. Eu falo, o Jean sabe, eu falo sobre muito isso na célula. O que Jesus quer que eu faça é simples, falar do amor de Jesus, pregar o evangelho. O que é pregar o evangelho? É falar daquilo que Jesus fez na sua vida. Porque você vai falar de Jesus numa parada que você nem conhece, de um estranho. Se você não conhece Jesus e prega Jesus, você está pregando um estranho. Então eu pego muito na tecla e falando na célula exatamente essas palavras. Não, e a célula é braba desse aí não, em cima. Só um parênteses aqui, só um parênteses. Moço, teve célula que o Rodney batia a mesma palavra, numa célula, na próxima célula, na outra célula. Tipo assim, rapaz, mas o negócio tá difícil de mudar, mas a gente vai ficar batendo. Sabe aquele ditado que fala? Água mole, pedrador. Tanto bate tem que for. Exatamente, cara. Então, assim, foi macetando esses meninos até entenderem. Aí essa mãe falou comigo e eu me aproximei da pessoa, porque quem trabalha com adolescente precisa entender uma coisa. O trabalho de adolescente é 50% falar de Jesus e 50% relacionamento. Se você não for próximo deles, não tiver a mesma linguagem, não for amigo dos teus liderados, tu nunca vai conseguir acessar o coração deles, velho. Sabe por que tem muito pai que não consegue acessar o coração do filho? Porque é só pai, é só mãe, não é amigo. A gente tem coisa... Sabe por quê? Porque as coisas do teu amigo lá da rua a gente ouve. O teu brother que fala assim, não, bora fazer esse tal, tu ouve. Mas quando teu pai fala alguma coisa, não, pai, daí não sei o que não. Então a gente vai acessar o coração dos adolescentes com Jesus, mas também sabendo que existe alma e a gente precisa de amizade, precisa de vínculo. Então o que os pais falam comigo? Quando tal pai fala, não, conversa com meu filho. Eu chego lá, me aproximo dele, torno amigo dele e tal célula fala a palavra. No final da célula, né, nessa situação, ele falou, Ti, eu tô fazendo isso e isso na escola. E eu entendi que eu preciso mudar. A mãe dele pediu pra eu falar com ele. Eu me aproximei dele, eu não falei. Falei de Jesus e ele sozinho entendeu que ele precisava mudar. Então, a estratégia que a gente usa é essa. E isso acontece muito. E até os pais que vão estar assistindo esse episódio aí, a gente até fala, precisando de alguma coisa, conta com a gente. Porque a célula não é só quarta-feira. Liderar adolescentes não é só o dia do culto.
é a semana toda. O culto, a célula, é o cume de tudo isso. Mas liderar é conversar, é discipular, é ajudar, é auxiliar. Então, esse auxílio a gente sempre se dispõe a querer ajudar, porque a gente faz isso com todo o coração. Não, e vou até expandir, né, o convite que tu falou, já que tu falou. Sim, Não precisa ser só os pais de adolescente da PIB, né, mano? sim. Pode ser os pais de que estivesse assistindo o vídeo, né? Inclusive, eu quero fazer um apelo rapidão. Nossa célula tá crescendo, a gente precisa de um anfitrião. Aí agora vai Namorando. aparecer, vai aparecer. Estamos orando e Deus vai mandar um anfitrião. Se você é pai de adolescente e quer ver o seu filho transformado, leve a célula para dentro da casa, porque isso gera responsabilidade, porque tem que limpar, tem que organizar, tem que ajudar no lanche, fazer alguma coisa. Então, se Jesus tocar no seu coração, fala com o Jean, fala comigo, que vai ser bênção. Caraca, muito bom isso aí. E você que precisa, né, tá ou pegando alguma orientação com algum deles, só chamar eles aí no direct aí do Instagram, Exatamente. que vai estar aparecendo aí os dois aí, e chamar lá, né, mano? É verdade. E, Jandriados, mano, eu tenho pra mim que testemunhos, eles salvam, eles edificam e eles fazem crescer, né, mano? E eu sei que tu tem muito testemunho, né, mano? Cara, Tem muita tem pessoa. testemunho demais. Principalmente quando eu era adolescente, mano. Quando eu era adolescente, quando eu era muito mais novo, né? Cara, eu era terrível. Eu era terrível. Eu era, sabe? Ó o nome dele. Rapaz, quando eu escrevi o nome. Ei, Michael, o nome dele é esse aqui. Aí ei, Juliano, como é que é teu nome mesmo? Eu fui comparar o nome. Nada a ver do que eu escrevi, velho. Desse jeito. Uma coisa interessante, cara, sobre essa questão, sobre a minha vida mesmo. Por exemplo, algo que acontece muito é desistir, né, cara? Tem muita gente que desiste da pessoa do lado, né? E uma coisa que meus pais, minha mãe principalmente, que meu pai vivia trabalhando, vivia fora, uma coisa que minha mãe fez foi não desistir, cara. Foi, assim, persistir mesmo. Levar pra igreja. Uma coisa que ela falou recentemente. Olha só pra tu ver tanto que o negócio, tanto que minha mãe insistia mesmo, investia. Por exemplo, a gente estava na escola, tinha escola batista, né? Os meninos vão lembrar, o Tess, Felipe, o Wesley. Também estudei lá. Tu também, né? E vão lembrar da escola batista. Cara, pra minha mãe me manter, sabe, sempre na visão dela, no campo de visão, olha só o que ela fez. Ela arrumou emprego na escola batista como merendeira. Justamente para ficar mais próximo da gente, sabe? Dos meus irmãos, eu e o meu irmão. Eu não lembro se minha irmã estudou na escola batista, mas eu e meu irmão era certeza, né? A gente estudou lá. Então, assim, para manter a gente mais próximo dela e para manter, sabe, na linha, na rédea mesmo, na correção. E, tipo assim, cara, todo dia eu ia pra secretaria. É nóis. Todo dia eu ia pra secretaria, todo dia minha mãe recebia reclamação. E era, sabe, mas assim, graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida de minha mãe, pela insistência dela, cara. Porque se não fosse essa insistência, eu não sei o que seria de mim, não. Não sei se eu estaria aqui hoje, não. Então, assim, algo que a gente frisa e bate muito na tecla é essa questão dos pais. Eles precisam ajudar. Dentro de casa, é que nem o Rod falou, né? Amizade. Os pais hoje precisam ser amigo dos filhos. A gente não vê muito isso, né? A questão de intimidade, aproximação, questão de lazer. Hoje, devido a muito trabalho, os pais estão deixando de ter lazer com os filhos. E isso tem dificultado muito na questão da acessibilidade, né? Da gente acessar esse adolescente, que no Rodney falou também. O contato com o adolescente é 50-50. É 50% palavra de Deus e 50% aproximação. É 50% ouvir, estar próximo, ser amigo. E é isso. Muito bom, mano. Caraca. Assim, o teu testemunho eu sei que tem mais coisa, mas tu não quer falar, mas de boa. E aí, ótimo, e no Serrinha? Cara, meu testemunho é muito louco. Eu nasci aqui em Redenção. Aqui em Redenção, morei minha vida toda, parte dela no Serrinha. Quando eu cheguei, fiz meus 20 anos, fui embora, fiz faculdade fora, fui em Goiânia, fiz faculdade. Cara, e lá em casa foi um lar que teve muito amor. Sabe aquele ditado que podia faltar
tudo, mas amor de pai, amor de mãe. Eu sei o que é ter amor de pai, eu sei o que é ter amor de mãe, eu sei o que é ter amor de irmãos. E isso pra mim, eu louvo a Deus, isso assim, infinitamente, quero replicar isso na minha família de forma com excelência também. E uma das coisas só que uma das coisas que a gente, que nem tudo é rosas, né? Uma das coisas que eu sempre tive em casa, a gente lidou muito com problema de saúde. Então, minha mãe teve já 2 cânceres. Um primeiro câncer ela teve, eu tinha 9 anos de idade. Então, para quem já tem algum familiar com câncer, sabe que quando um pai, uma mãe, um avô, um tio pega um câncer, não é a pessoa só que adoece, a pessoa sofre a consequência maior, mas a família toda abraça. Quando a família toda abraça, a família passa por um problema. Então, quando eu tinha 9 anos de idade, aproximadamente 9 anos, minha mãe foi diagnosticada num câncer de mama e ela passou por um tratamento bem longo, que durou, se eu não me engano, uns 8 anos ou mais. E eu tive que aprender muito cedo. Lavar roupa, lavar a casa, fazer comida. Então a gente teve que ter acesso à responsabilidade muito cedo. Comecei a trabalhar muito cedo porque eu sempre quis ver as coisas acontecendo. Então eu sempre busquei ter minha grana. E um testemunho que, cara, Deus... Por isso que eu falo pros meninos na célula e falo pra todo mundo, cuidado com o que você ora, porque Deus ouve suas orações. Insiste em oração. Quando eu tinha aproximadamente uns 11 anos de idade, moleque, cara, moleque, eu cheguei e orei pra Deus assim, Deus, eu quero começar a trabalhar, porque eu preciso ajudar meus pais, minha mãe fazendo tratamento, e eu quero começar a ter minhas coisas também, comprar minhas coisas, não só ficar pedindo grana pro meu pai. Eu quero ver um dinheiro que não seja do meu pai. Eu quero começar a trabalhar. Só que eu quero com uma condição. Eu quero trabalhar. Eu quero tirar meu sustento. Mas eu nunca, jamais quero que o meu trabalho impeça de eu te servir na tua obra. Cara, 11 anos, velho. Fazer um moleque de 11 anos fazer uma oração dessa. Isso mudou minha vida, cara. Isso mudou minha vida. Porque comecei a trabalhar muito cedo. Trabalhava entregando jornal. Fazendo panfletagem, entregando jornal, trabalhei em Lava Jato, trabalhei lavando carro em loja, depois sempre fui estudando e comecei a trabalhar no ramo que eu trabalho hoje. E cara, e Deus ouviu minha oração. Eu tenho 28 anos de idade de hoje e graças a Deus sempre trabalhei pra mim. Sempre tive meu tempo. Eu que faço meu tempo. Tenho 28 anos, hoje sou autônomo, tenho minha própria renda, sustento minha própria casa. E Deus ouviu essa oração e essa oração ele atende até hoje, cara. Então, pros adolescentes, eu preguei isso no encontro, minha ministração no encontro foi parte disso, que, cara, a gente tem um Deus, é como se você tivesse um pai aqui na terra milionário e você andasse pobre o tempo todo. Você precisando de coisas que o dinheiro compra e teu pai tem esse dinheiro e você simplesmente, por falta de relacionamento, não pede pra ele. A gente tem um Deus que é eterno, que é pai, que é dono do ouro e da prata. Eu já falei isso inúmeras vezes na célula. A gente tem poucas descrições de como vai ser o céu, mas parte dessa descrição é que no céu as ruas vão ser de ouro. O chão que a gente pisa lá no céu vai ser ouro. Aqui na terra o metal mais valioso é o ouro. O que a gente tem de ápice aqui na terra de mais valioso lá no céu é o chão. Esse é o nível do nosso pai. E a gente vive além do que a gente poderia viver. Se você está precisando de determinada situação, ora, que Deus vai atender. Deus ouviu essa oração para mim. Se eu for contar meu testemunho todo aqui, vale um podcast só para isso. Mas resumindo, quando eu era moleque, eu tinha vontade de fazer uma faculdade, eu orei, Deus, eu passei na faculdade, eu estou na minha 3ª graduação, já tenho um processo seletivo aprovado em mestrado, não fui fazer, mas já passei em mestrado, estou na minha 3ª faculdade. E toda vez que eu pensava em fazer um curso, eu orava assim, Deus, eu tenho muita vontade de fazer tal coisa, mas antes de qualquer coisa, qual a vontade do Senhor para minha vida? Eu tenho vontade de fazer uma faculdade, mas qual faculdade o Senhor quer que eu faça? Então, e nessa oração Deus me respondeu, eu fui para Goiânia, sou licenciado em música pelo Instituto Federal do Goiás, e Deus, durante 4 anos, proveu, eu morei 4 anos em Goiânia sem pagar R$1 de aluguel. E eu quero até agradecer ao Cesário, não sei se ele vai estar vendo esse episódio. Cesário, muito obrigado, porque você foi uma ferramenta de Deus, uma pessoa usada por Deus na minha vida. Então, se eu for contar todo o meu testemunho, resumir, parte dele peça a Deus. Mas não tem um relacionamento só de pedir, porque toda amizade que você tem, que você só pede, é chato. Você tem um amigo que toda vez que você chega pra ele e pede, chega um tempo que você vai cortar essa amizade. Ai.
Se as nossas orações é só me dá, me dá, me dá, me dá, alguma coisa tá errado. E o que Deus tá pedindo pra você fazer? E o que Deus tá pedindo pra você mudar? E nesse trajeto eu tive que mudar muita coisa, eu tive que abrir mão de muita coisa, mas eu glorifico a Deus porque, assim como a palavra dele diz, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, sempre vai ser melhor que a nossa. Caraca, mano, top, hein? Rapaz, eu percebi que vocês estão igualzinho. Combinado. Vou lembrar. É o Mario Bros e o Mario... O Luigi. O Luigi. Ah, não, e o cara que fez essa camisa, né? O Jandri. Não, e o Luigi, eu tô de verde. Não, aí chegou com essa camisa e tal, se vestir, aí eu, mano, deve ter alguma parada aí por fora dessa camisa. Cara. Inclusive, né? Tipo o Jandri Elvis, que confecciona essas canecas aqui. Essa aqui, ele tá passando aqui também. Não deixa de seguir ele lá no Instagram. E, Junks personalizado. mano, e essa história aí? O que rolou aí mesmo? Esse teclado ESC com esse Cara. Generation. Ask Generation. Pega. Nossa, um negócio é louco. Mas eu vou contar um pouquinho antes dessa questão dessa tecla aqui. Mano, Deus tem me mostrado algo muito, muito, muito peculiar, sabe? Algo, como é que se diz? Assim, Deus fala com a gente de várias formas, né? Comigo ele fala de uma forma muito, muito, Específico. muito, muito específica, muito diferente. Por exemplo, às vezes não é nem ouvindo música, não é nem orando, não é nem, sabe? É fazendo o serviço do dia a dia. Uhum. Aí do nada brota uma frase na cabeça, brota uma mensagem na cabeça, aí o Espírito testifica, né? Fala assim, isso é de Deus. Opa, isso é de Deus. Então assim, eu tava em casa, de boa, limpando a casa. Aí do nada, tipo assim, me veio a ideia, né, de fazer uma camiseta com a tecla ESC. Do teclado, né? Tecla ESC. Tecla ESC. Ah, legal. Aí eu fui tentar ESC, ESC, ESC. Eu fui buscar um significado pra esse nome, né? ESC, ESC. Aí sim, mas que significado, Senhor? Qual é o significado, Pai? Qual é o significado? Aí ele me deu o significado dessas iniciais, né? Que no caso, eu sou de Cristo, né? Eu sou de Cristo, né? Eu tinha que falar pra tu. Uhum. Eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Essa aí me pegou de surpresa. Eu nunca nem pensei. Não, depois eu fiquei pensando, meu Deus, o Senhor me deu essa ideia pra mim, caraca. Aí tá. Aí eu sou de Cristo, beleza. Aí tá. Aí logo veio o convite, né? Eu tinha até comentado contigo que Deus tinha me dado pra fazer 2 camisetas. Só que eu esqueci a arte, eu esqueci a ideia de fazer, mas o ESC permaneceu na minha cabeça, permaneceu. Aí tu falou assim, Jean, vamos gravar o podcast. Aí eu falei, não, beleza, vamos gravar. E qual será o tema? Aí você falou, Homens do Futuro, né? Construindo homens do futuro. Isso, Construindo Homens do Futuro. Aí logo, pá, me veio a questão da tecla de novo. Aí só que tu falou assim antes, né? Tu falou assim, Jean, por que vocês não fazem uma camiseta e tal? Vocês vão igualzinho e tal. Aí eu lembrei, meu Deus, a camiseta da tecla. Aí... Tecla ESC, Homens do Futuro. Aí eu botei Generation, né? Geração ESC. Geração Eu Sou de Cristo. Aí eu falei, meu Deus, eu tava já me arrupiando, já querendo chorar lá em casa. Aí eu falei, meu Deus, que coisa mais louca. Aí eu falei, não, vou buscar o significado. Vou buscar o significado da tecla ESC. Cara, a tecla ESC, o Rodney é o... Da TI. Da TI, O S tá que já é formado em TI e vai me corrigir se eu estiver errado, mas a tecla ESC é uma tecla de escape, é uma tecla de retorno. Aí Deus me deu a palavra, por exemplo, quantos meninos, quantos adolescentes estão hoje precisando dessa tecla, precisando desse escape, precisando desse retorno. Uau. Então, assim, velho, é aquela questão, né? Por exemplo, preciso de uma saída. Bate na tecla e volta para Cristo, volta. Uau. Caraca, na hora que eu, moço, eu tava trabalhando quando Deus me fez parar o que eu estava fazendo para pesquisar no Google, pesquisar o significado da tecla. Então, assim, mano, eu parei de trabalhar, comecei a chorar, comecei a orar, falei, meu Deus, algo tão, tipo assim, cara, até agora ninguém nunca pensou nisso. Então, assim, é algo... É novo, algo original. Original. Eu falei, Diretamente do céu. diretamente E o mais do louco céu. é que a gente é dotado de inteligência, a gente tem capacidade pra fazer, mas tem coisas, cara, que é do espírito. E por mais que o Jean seja bom em personalizar, em ter ideias, mas tem coisas que vêm do céu.
E eu tenho certeza que essa ideia veio do céu, cara. Porque cara, é pra uma geração mesmo. Geração que você tem uma, é que nem o The Chosen, o nome da nossa célula, The Chosen. É tanto que a logo da The Chosen é os peixinhos voltando ao contrário, né? Retorno, ESC. Faz todo sentido, velho. Faz todo Cara, sentido. tipo assim, então, é isso aí, cara. É a nossa geração, né, cara? É o que a gente tá plantando hoje, né? Geração do avivamento. Geração do avivamento, geração ESC. Não, e o mais top é, um exemplo, né? O vídeo vai ser lançado um dia antes do Dia dos Namorados, né? Vai lá no Jandri Elvis e bota a cara do namorado aqui na camisa, ó. Assim, pá. É certeza que ele vai ter uma foto assim, ó. E ó, faz a camisa, mano. É isso aí. Chama ele no direct, já conecta ele aí, já vê o orçamento com ele aí, já lança a camisa. E ideias tem que pegar, ele tá quentinho, ele tá, ó. Tu fala, eu quero assim, assim, assado, ele já vem, pá, assim fica bom. E coloca a foto da gata ou do gato na camisa, né? Na camisa. Então é isso, mano. A gente, assim, eu fiquei, assim, sabe, surpreso, porque de um tempo pra cá, eu vivia muito no automático. Eu vivia no automático. Então, assim, até na célula, o Rodney vai confirmar que no início da célula, eu vivia no automático. Eu falei assim, meu Deus, tá errado esse trem, não tá certo, não tá certo, tá errado. Então, assim, e a partir da célula, né? E a partir do momento em que a gente se conecta com o Senhor, a gente alinha os nossos pensamentos com o pensamento de Cristo, ele começa a nos revelar e nos mostrar aquilo que ele quer fazer hoje, sabe? Eu sinto como se Deus estivesse a ponto de gritar mesmo assim, sabe? De gritar para ele falar assim as coisas que ele quer falar, ele quer falar, ele quer gritar, ele quer falar, ele quer gritar, mas não tem gente para ouvir, sabe? Uau. E é isso que eu sinto, sabe? Aí é isso que a gente prega na cela, moço, que os meninos inclinem os olhos, inclinem os ouvidos para ouvir o que Deus tem para falar. Caraca, mano. Alguma coisa pra complementar, mano? Que eu mesmo já, ó, pegou o pé. Vindo do Jandri Elvis, pai. Cara, eu sou suspeito pra falar do Jean e tudo mais, de toda a situação da célula, porque ele tá com a gente aí. Detalhe, cara, eu vou soltar isso ao vivo. Ele sabe o que eu vou falar. Você tem ideia de como eu conheci o Jean, pô. Eu conheci o Jean jogando Pokémon GO na rua, velho. Moço, cara, algo assim, sabe, aleatório. Aleatório. É tanto que o nick do meu nome lá no jogo era Biloskate. Ele salvou meu nome. Biloskate, moleque, pô. Mano, como é que Deus usa o Pokémon GO pra unir pessoas assim, cara? Eu não fazia ideia que daqui 10 anos eu tava com o Jean. Então, tipo assim, eu acompanhei de perto a trajetória do Jean e a evolução do Jean. Inclusive, a gente participa na nossa igreja, tem um movimento chamado Escola de Profetas, que cara, é o Céu na Terra. Aquilo ali não dá o spoiler que Eze vai vir aqui falar meu Deus, é surreal, cara. Isso mudou minha vida. E teve uma das aulas da Escola de Profetas que o Jean foi para raio, isso talvez ele vai falar sobre Foi sim, eu tô ligado, porque eu acho que foi ali que foi o ESC dele. O ESC dele, ó. A tecla. Pô. Afeitaram o ESC dele. E o que eu quero dizer com isso é que, cara, por mais que você esteja longe, por mais que você esteja perdido, por mais que você esteja parado, inércio, por mais, independente do por mais, ainda tem solução, ainda tem jeito. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Ele é todo poderoso. Uma coisa que a gente faz muito é mensurar o poder de Deus. Não, na vida do Daniel, Deus foi Deus para transformar na vida dele, mas na minha vida ele não é Deus para transformar. Tu tá pegando Deus, colocando na caixinha e fazendo a teu bel prazer. Isso não é da natureza dele. Ele é imensurável, ele é incabível, ele é todo poderoso, ele é onipresente, onisciente. Então para ele não tem mais difícil, o que é mais difícil? Curar uma gripe ou ressuscitar um morto? Não tem, ele é todo poderoso. Então transformar a vida e ser transformado por ele, e o mais louco que em Jesus é quantas vezes você quiser, desde que haja arrependimento verdadeiro, ele vai estar lá de braço aberto para te acolher. E na vida do Jean a gente consegue ver isso palpável de perto. Sim, verdade. Surreal. Caraca, mano, surreal isso aí, ó. Amém. Tu é doido. E o mais engraçado é que esse dia eu tava em casa lá, de boa, e vendo uns vídeos lá e apareceu um que falava que, tipo, nós era a última geração antes do celular, mano, assim, estourar. Exatamente. Sabe? É verdade. Exatamente. E, tipo, nós brigava na rua, nós fazia tudo na rua.
E a gente sempre tem algo pra aprender novo, né, mano? O que que vocês aprenderam com os adolescentes que vocês têm na cela ou na igreja, ou que vocês conhecem também no dia a dia? Vocês aprendem muito com eles também ainda? Cara, eu aprendo muito com eles. E o que eu mais aprendo hoje é o Hotline e é o coração deles, cara. Cara, esses moleques estão queimando, velho. E eu fico assim, se eu parar um pouquinho de caminhar, eu vou ficar pra trás, cara. Os moleques estão pegando fogo, cara. Tô te falando, tem um moleque na célula que já leu a Bíblia 2 vezes. Tem um moleque na célula assim que, tio, hoje eu entrei pro quarto. Um depoimento de adolescente mandou mensagem pra mim. Tio, hoje eu entrei pro quarto, eu não tava com vontade de orar. E eu fui orar mesmo assim. Quando eu comecei a orar, eu chorei, eu senti a presença, me derramei. E eu sabia que Jesus estava lá. E obrigado por isso. Eu falei, cara, tem dia que eu passo pelo dia sem fazer isso. Eu preciso tomar cuidado. Então, tipo assim, o que que eu aprendo com esses moleques? Que eles estão queimando, cara. O fogo e a lenha que eles estão, eu preciso também estar conectados com eles. E quando a gente volta pra liderar adolescente, a gente precisa estar conectado com eles também, porque senão a mensagem não chega. Você pegar um cara muito certo, que fala muito certo pra falar com a galera, não chega. Quando você toda amizade, todo relacionamento, ele é influenciável por dois lados. Vai ter um momento de chegar uma balança e um intermédio. Então, eles são influenciados por mim a se tornarem determinadas pessoas, e querendo ou não, eu sou influenciado por eles. Por exemplo, a gente tem célula, antes de começar a célula, a gente tem um momento de lazer, porque eles entendem que tem a hora do lazer, a hora da brincadeira e a hora de falar de Jesus. Adolescente não absorve da forma do adulto. Sentou, chegou, se arrumou. Eles vão brincar. E às vezes na brincadeira deles, num jogo, numa parada, Jesus está falando com eles. Porque é a idade, é o meio que eles estão. Então eu aprendo muito com ele. Jesus fala com os adolescentes assim, na nossa célula, de forma mais inesperada possível, através de um jogo, através de uma parada, através de uma situação. Então é muito interessante a forma como a gente aprende com ele. O que eu mais aprendo de verdade com eles é isso. E a gente precisa estar ligado, velho. Com eles você tem que estar ligado. Você tem que estar atento nos memes que tá rolando. Cara, abreviação, que é isso? Esse moleque não usa vogal mais, não, velho. Hoje eu vi uma, pelo amor de Deus, pelo menos, PLMNSS. Eu parei meia hora. PLMN, pelo menos. Eu falei, não, velho. Ei, tu viu no vogal não tem no teclado mais. Eu vi aquilo lá, mano. Tá acredita? Quarta-feira que vem, aquele vai aparecer, né, no podcast. Teve uma vez que essa semana eu perguntei na célula, gente, que abreviação é essa aqui? O que significa isso aqui? A Keila usando abreviação. Não, é abreviação de frase, grandão. E eu fui tentar ler, aí pera, deixa eu ver aqui. Aí era CNTT. E eu, será que é contado? Aí a gente fica nessa. Aí eu tive que perguntar, velho, na moral, mano, o que é isso aqui, cara? E outras coisas que eu aprendo muito bastante, por exemplo, jogos. Eu sempre gostei da franquia Pokémon. Então eu jogo Pokémon. O Jean sempre gostou da franquia de Clash. Ele joga Clash. Supercell. Ele sempre gostou da franquia da Supercell. Eu da Niantic e ele Supercell. Ele joga Clash of Clans até hoje, pô. Eu jogo Pokémon até hoje. Tem 2, 3 meninos que jogam Pokémon na minha célula. O resto é Brawl Stars. São jogos assim que eu nem conheço. Eu paro e fico olhando assim, cara, porque a gente tem que ficar atento. Por exemplo, um moleque gosta muito de anime. Eu mais o Jean consome até um pouco de anime. Tipo assim, Crunchyroll, falar o que é isso, a plataforma, o que eles estão vendo, o que a galera tá falando, as músicas. Pode pegar qualquer celular dos moleques aí, eles estão ouvindo trap. Se tu não ouviu os trap gospel, tu tá por fora. Toca um trap lá, Nesk, toca 2 metros, toca Vitinho, eles vão cantar qualquer música. E é tudo em cima de anime, né? Tudo em cima de jogo. Então essa parada, tipo assim, futebol, tu tem que saber qual time jogou anterior, porque é assunto na célula, pô. Sim. Vira assunto na célula. Então a gente, querendo ou não, tá mergulhado, emergido nessa situação, mas ao mesmo tempo que eles aprendem muito com a gente aprende muito com eles. Não só a cultura, mas o coração deles inclinado, voltado a Jesus, que esses moleques estão queimando. Caraca, mano, de tipo, já tem mais de 30 anos, mas a gente continua aprendendo, né, Jundriel? Continua aprendendo. Cara, sobre essa questão de aprender com eles, mano, o Rodney sabe, desde o primeiro dia de célula, eu aprendo com eles. No primeiro dia de célula, o Rodney começou com as viagens astral lá, e os meninos perguntando, e eu lá... Isso é novo pra mim. Astral no sentido de astronomia, não de astrologia. De signo não, de astronomia, de astro mesmo, tipo assim, distância da Terra pra Lua, do Sol, voltar a estrela. E a ligação... Tudo científico, não isso. De signo, pra deixar claro. Bem colocado, científico. Então assim, e os meninos fazendo perguntas, menino, que pergunta é essa? Nem eu sei fazer a pergunta, mas quanto mais a resposta.
E sobre a questão também, teve um episódio na última célula, né, que a gente comprou um bis Sim. pra entregar junto com o ingressozinho, sabe? Aí teve um que chegou pra mim assim, poxa, tio, logo no dia que eu tô de jejum, o seu doa, Aí se eu quebrou, dar né, bom, pai? se eu dar uma Doce. bênção, nós falei, meu Deus do céu. Não, tem menino que lê o livro mais do que eu. Tem menino que, sabe, lê livro, já leu o livro mais do que eu. Então, assim, eu aprendo bastante com eles. E detalhe, a gente, às vezes eles veem a gente como se estivesse lá na frente. Mas não, Tá perto. junto, cara, junto. E se brincar, a gente fica um pouco pra trás. Fica. Então, assim, a gente tem que correr com eles. E não na frente, não atrás. É correr com eles. Tipo assim, ler a Bíblia com eles, ler livro com eles, tirar dúvida com eles. Então, assim, isso gera um crescimento e gera sede também neles. Porque, querendo ou não, a gente é espelho deles. Sim. Entendeu? Muito. Então, se a gente lê a Bíblia, eles também vão ler. Se a gente ora, eles também vão orar. Se a gente tem intimidade com Deus, eles também vão ter. Então, assim, e outra, detalhe, se você não tá bem com Deus, se você não tá alinhado com Deus, a célula não flui. Moço, porque é incrível. Eles percebem. Sim. Eles percebem. A sensibilidade deles ao Espírito é muito grande. Então, assim, a sede que eles têm gerado, a sede que eles têm buscado Deus é muito grande. Então, se a gente não tiver preparado, não tiver com eles, a gente não consegue alcançar eles na questão de mostrar para eles o que tem que ser feito, né? Caraca, mano, top. E tipo, deve que ter adolescentes que não estão na igreja, né? Estão por Muitos. fora ainda, assistindo aqui o vídeo. E tipo, um conselho que vocês deixariam pra eles, mano. Um conselho. Aceite o perdão de Jesus. Eu preguei sobre isso na célula. Sobre no encontro. Não sei se a gente fala muito, mas o que acontece? Daniel, tu tá precisando de uma parada. Fala, Daniel, eu quero te dar um carro. Tu tá precisando do carro, mas fala, cara, não precisa. Tem adolescente que age desse jeito. Você pecou, você errou, você tá longe do pai. Filho pródigo, pronto. É a parábola. Você pecou, você precisa de Jesus, mas você fala assim, não, se eu voltar pra casa pelo menos como um dos servos do meu pai, tal. Cara, Deus tem posição, você é filho, você tem posição de filho, você tá longe. Presta atenção. Se você for lá no seu RG, risca o nome do seu pai, risca o nome da sua mãe, faz qualquer coisa, você nunca, jamais vai deixar de ser filho do teu pai ou da tua mãe. Paternidade, ela não é mutável, você não muda. Uma vez filho, você é filho. Tá no teu DNA, tá? É quem você é. Você é filho do fulano e filho do ciclano. Você é filho. Uma vez a gente é filho de Deus e você entende isso em Jesus, você é filho. Então, se você tá longe e quer voltar para os braços do Pai, cara, só volta. A gente tá aqui para te apoiar. A gente tá aqui para te incentivar. Evangelho não é sobre apontar santidade. Evangelho é sobre apontar arrependimento. A gente quer celebrar o seu arrependimento, não sua santidade. Se você tá há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a vida toda sem pecar, parabéns para você, mas o evangelho é ir de pregar e trazer boas novas. O tema do encontro foi esse, boas novas. É falar boas novas de Jesus, falar que ainda tem jeito, ainda tem salvação. Jesus veio por você. Então, sobre essa galera aqui que tá longe, você não tem poder para mudar sua paternidade. Jesus ainda tá de braços abertos, Deus tá de braços abertos para você. Só vem. Ah, mas eu não tenho força. Cara, é difícil, é uma batalha. Mas nesse momento de batalha, por isso que a gente sempre fala, quem tá do seu lado? Nesse momento vai ser alguém para te empurrar ou alguém para te impulsionar? Começa, se você não dá conta de se aproximar de Jesus, eu tenho certeza que você tem um amigo que talvez tenha Jesus e você pode colar nele. Cola nesse amigo, que ele vai talvez gerar algo em você que nem você saiba que você tem, mas volte para casa, Jesus te ama e ele te espera. E Jean, e o adolescente que tá querendo começar, tal, por onde que ele inicia, assim? Cara, eu tiro por mim, questão das amizades, sabe? Companhia. Tem companhias que vai te levar para Cristo e tem companhias que não vai te levar para Cristo, né? Vai te levar mesmo pro caminho errado. Então, assim, e só Jesus, cara, só Jesus, ele é o único que tem que é o único que tem a tecla ESC, né? A tecla de retorno, a tecla de escape. Ele é a tecla. Ele é a tecla. Então, assim, primeiro passo, trocar as amizades.
Tipo, não é questão de trocar, é se achegar a quem realmente pode te levar a Cristo, sabe? A gente vê nas escolas, porque hoje, graças a Deus, muitas escolas têm fácil acesso, né? Já pode ter células, tem células. Então, assim, o primeiro passo é se achegar a quem está mais próximo de Cristo. Porque quando você muda as suas amizades, a sua ótica muda, a sua visão muda, o seu comportamento muda. E hoje em dia, muitos adolescentes, eles são muito influenciados. Eu sou praticamente 100% influenciado. Então, assim, e para quem é muito influenciado, a dica que eu dou é para que você seja influenciado por Jesus. É a única maneira de você, sabe, voltar a ser quem você realmente nasceu para ser. Caraca, mano. Top demais, ó. E tipo, voltando àquele assunto que tu falou sobre questão de confessar pecado e tal. E tipo, eu fiquei curioso em como saber acessar, mano, essa vulnerabilidade deles, pô. Porque, um exemplo, a gente vê homens aí que dificilmente vai tá confessando pecado e tal. E já adolescente não, mano, já eles estão com essa facilidade que tu contou aí. Já chega, já fala tal. E tipo, isso, mano, vai ser cultura pra vida deles. Sim. A confissão de pecados. E isso é onde, né, a gente tem a confissão de pecado, arrependimento, perdão e só Mudança de vida, metanoia. metanoia, justamente. Mas o mais louco, cara, é que isso é do espírito, vê agora. Você não consegue confessar um pecado que você não reconhece que é pecado. Se você tá tão sujo e tão cego, você não consegue enxergar que você tá errado. Sabe por que esses moleques hoje conseguem chegar na gente e confessar um pecado e falar, cara, eu preciso melhorar? Porque eles estão perto da luz, que é Jesus. Então, a gente só consegue confessar pecado quando a gente se aproxima de Jesus. E a gente fala, cara, eu tô sujo, eu preciso me limpar. Mas eu sozinho não consigo. Preciso de alguém para me dar essa força. Então, sobre essa cultura de confessar pecado e tudo mais, eu acredito que é uma cultura de quem realmente tem o coração em Jesus. E eu falo isso porque na Bíblia a gente tem essa galera. Saul, quando pecou, ele Deus castigou ele se preocupou com o trono. Não quero deixar de ser rei. E é tanto que ele lutou por isso até o final, para continuar no trono. Davi, quando pecou, quando ele errou, ele falou, Deus, tanto faz. Vai trono, vai riqueza, vai tudo. Mas só não tira uma coisa, a tua presença. Então, quando a gente entende que a presença de Jesus, estar com Jesus é mais precioso, a gente reconhece, cara, eu sou pecador, eu preciso mudar. Então, quando você está muito longe, você não confessa pecado porque você não se vê em pecado. É diferente. Agora, quando você está perto de Jesus, por isso que eu bato na tecla toda célula, a base é relacionamento. Se chegar um desconhecido bem aqui e fala, Daniel, me presta teu celular rapidão, tu vai emprestar? Depende, se estiver fazendo ligação. Ele só fala. Pois é, com uma série de depende. Uhum. Agora, se for eu, o Jean, chega aqui e empresta teu celular, tu só entrega. Como é que tu quer ter acesso a coisas em Jesus se tu é um desconhecido para ele, se tu não conhece ele? Então você precisa ser conhecido de Jesus para você acessar coisas em Jesus. Então a gente só vai fazer coisas em Jesus, confessar e ter esse relacionamento e caminhar em santidade quando de verdade a gente se aproximar dele. Se aproximou, você fala, cara, eu preciso melhorar. Mas enquanto a gente está longe, a gente não consegue enxergar que a gente está em pecado. Por quê? Porque talvez o seu relacionamento com Jesus está raso e a gente precisa ser mais profundo. Cara, muito bom isso aí, mano. E o massa é que, tipo, atualmente é uma e a do Jean é outra. É outra. E, tipo, completo. Mano, e aí, como é que, tipo, tu consegue acessar? Porque muitas das vezes o adolescente que tem intimidade com o Hot, né? Muitas vezes não vai ter contigo. E o que tem contigo, muitas vezes não tem com o Hot. O bom é que você anda sempre em unidade, certo? Mas contigo, mano, como é que funciona? Cara, teve um episódio na célula que foi muito... Tipo assim, não tinha nada planejado. Quando o Rodney leva a palavra, ou quando eu levo a palavra, não é nada... Tipo assim... É ao vivo, não tem nada programado. É coisa mesmo, sabe, do espírito mesmo, assim, direcionado pros meninos. Teve um momento na célula que a gente falou que a gente não estava programado de falar sobre pecado. Mas a gente começou a entrar num assunto sobre pecado, e uma coisa que foi assim, desatar, foi quando eu confessei o meu pecado. Quando eu falei do meu pecado para eles, quando o Rodney falou do pecado para eles, quando a gente era mais na idade deles, entendeu? Isso fez com que desatasse o nó. Aí, tipo assim, aí um começou a falar,
o que tava fazendo, aí o outro foi falando, o outro foi falando, e tipo assim, a célula acabou ali. Confissão de pecados e uma entrega, um arrependimento imenso. Genuíno, né, mano? Um arrependimento imenso, e sim, foi tremendo. Foi E o céu tremendo desce, nesse dia. o céu desce. Foi tremendo nesse dia. E, tipo assim, o que faz eles se abrirem, é quem o Rodney falou, é a aproximação, aproximar deles mesmo assim, estar com eles, e a questão de exemplo, né? É você mostrar pra eles que eles não estão só, que a gente também passou por isso, que a gente passa por isso. É de todo homem, é de todo cristão, Uhum. entendeu? E isso faz com que eles entendam que eles também, que a gente é igual. Aí faz com que eles se abrem mais. Caraca, mano, interessante essa parada aí. E tipo, sei que vai ter gente assistindo aí, aqueles que... Ah, mas por que célula? Eu não tenho tempo. Eu não tenho onde... eu trabalho muito, não sei o quê. Cara, e como é que vocês acham tempo, né, mano? Pra tá fazendo célula. Eu falo ou tu fala? Pra tá Não. discipulando, respondendo mensagem de pai, de adolescente, ensinando, marido, dono de casa, provedor. Autônomo. Mano do E céu. a gente tem outras funções na igreja, tá? Não, então justamente. Nós somos Ministério Louvor, e Ministério eu Louvor. junto, a gente ajuda a organizar os eventos e tudo mais, então a gente faz E, muita cara, coisa, e cara. tipo, a entrega de excelência de vocês, mano. Caraca, mano, é, tipo, sensacional, mano. E, tipo, o Raming falou no episódio passado, né, sobre essa parada de cultura de excelência. E, cara, vocês entregam, mano, a excelência. Porque vocês, tá apertado aqui, tá apertado, mas vocês não fazem algo meia boca, um exemplo. Eu preguei sobre isso na célula retrasada. Tudo que eu falo no podcast, os meninos que vão estar assistindo, eles vão saber. A gente já falou sobre isso na célula em algum momento. E eles falaram, e eu falo o seguinte: teve um dia que tua mãe te mandou lavar vasilha e tu não foi porque simplesmente deixou pra depois. Mas teve um dia que ela não pediu. E esse dia ela tava doente na cama, ruim. E tu falou, cara, minha mãe não dá conta, a pia até essa altura, eu vou lá e vou lavar. Você fez, e num dia lá atrás que era chato, você ficou assim, ah, velho, deixa essa vazia. Mas nesse dia que tua mãe tava ruim, você lavou por amor, não por obrigação. Foi leve aquela vazia, você lavou brincando e depois foi fazer outra coisa. O que eu sempre prego é que as nossas atitudes e os nossos feitos por Jesus devem ser por amor, não por obrigação. Quando a gente faz por amor, cara, é outra coisa. Por isso que a gente consegue fazer bem. Porque, cara, eu fico feliz. Amanhã tem célula e a gente, quarta-feira, toda quarta-feira é nossa célula. E a gente vai fazer uma célula especial agora que vai ser um futebol. Cara, eu tô mais animado que os meninos, mas se engana quem acha que é só um futebol. Lá a gente ora, tá junto, compartilha experiência enquanto o outro tá lá. A gente ensina os meninos a falar, às vezes se estressa, quer abrir a boca pra falar um palavrão. Eu falei, opa, se Jesus jogasse bola, ele jogava igual tu tá jogando aí, com essa atitude tua. Pô, na hora os meninos vai lá e abaixa a cabeça, me desculpa, realmente assim, constrangido mesmo. Então a gente ensina Jesus até jogando bola, cara. Tem como fazer isso. Então, sobre fazer com excelência quando a gente faz com amor, por amor, com amor, é mais fácil. Não tem peso, não tem fardo. Então a gente consegue fazer tudo que a gente consegue fazer porque a gente entendeu que o evangelho é para fazer com amor, não com peso. Caraca. Assim, eu gosto de ouvir agora. Aí, o João Deus agora tá vindo só pedrada, pai. E agora segura essa daí agora. Vai lá. Cara, sobre essa questão da nossa entrega, eu sempre acho que eu não tô fazendo, tipo assim, eu sempre acho que o sentimento que eu tenho é de sempre estar fazendo pouco, e isso faz com que a gente se entregue mais, faz com que a gente se entregue, corre atrás, faz o pouco, faz sempre mais, quer sempre inovando pros meninos e tal. E porque, tipo assim, célula de adolescente não é célula de jovem, que você canta, que você prega, que você dá um testemunho, que você vai embora pra casa. Não, célula de adolescente tem que ser algo novo toda quarta. Dinâmico. Tem que ser algo dinâmico.
E o Rodney, o cara é excelente, cara. Eu não tenho essas coisas loucas na cabeça, não. Do nada ele já faz um comparativo com pipa, com não sei o que lá, com pedra, com moço, com peão. Ele faz uns comparativos, eu falei, meu Deus do céu. Mas o mais doido é que a célula é 7h30. 6 horas eu falo, Jean, tive uma ideia, bora fazer isso. Ele, bora. Ele nem pergunta, só fala bora. Cheio Só de dá serviço, três camisas aqui, lavando a casa, e cachorro, menino, gato. E eu falo, Jean, bora fazer um cachorro quente hoje pros meninos. Mas às 6 horas da tarde, a célula 7h30, vai no mercado, quarta-feira é daquele jeito, velho. E a gente vai e vira e acontece. Mas porque o Jean também é disposto. Eu tenho uma confusão pra fazer, Aí, ó, Mano, no início da célula, o Hot me liga, a célula 7h30, o Hot me ligava 6h30, 6h45. Jean, bora fazer isso, Jean, bora fazer isso. Foi, meu Deus, que cara mais doido, o que ele quer fazer esse negócio? O que ele não pensou em fazer o negócio antes, não sei o quê. Então, assim, cara, isso, tipo assim, Deus me chamou a atenção nisso. Falei assim, meu filho, por que você não para de reclamar e que você começa a ajudar, começa a abraçar? Aí eu falei, não, senhor, tá bom. Tá bom, senhor, eu vou obedecer. Então, assim, o Roger fala assim, Jean, quero fazer isso, bora. O que você tem? O que nós temos? Nós temos 10 minutos. Nós temos 10 minutos. A multiplicação de pão e peixe é multiplica assim, ó. Vrau. Coisa doida. Aí teve, tipo assim, moça, é incrível, né, Rod? Toda quarta-feira, mano. Toda quarta-feira. Diferente. Tem. A gente é autônomo. Aparece uma coisa pra fazer. Aparece um treino pra fazer no mesmo dia. Cara, é incrível. As nossas quarta-feira é uma loucura, moço. É uma loucura. E eu já até falei pra ele que amanhã a gente vai fazer uma célula atípica, né? E vai ter futebol e tal. Eu falei, mano, meio-dia eu vou atender só até meio-dia, né? De tarde eu tô à disposição. Porque senão, cara, se a gente não parar, a gente vai ficar doido e acaba fazendo algo pouco, sabe? Algo a desejar. Então é isso, cara. Eu acho que a nossa entrega, na minha visão, a minha entrega ainda é sempre pouca. É sempre pouca. Tipo assim, quando a gente tem uma visão de que a nossa entrega é pouca, que a gente sempre pode entregar mais, a gente sempre entrega mais e entrega com excelência. Então, assim, no meu caso, né? Uhum. Quando eu penso que a minha entrega é pouca, eu falo, poxa, eu tô entregando pouco, preciso entregar mais. E eu acho que é isso que tem gerado... esse ponto positivo na nossa célula. Caraca, mano, top, ó. Aproveitar logo o gancho do Jandriel's aqui, né? Mano, e deixa uma mensagem aí para adolescente que tá assistindo, para adolescente da PIB, para adolescente do mundo todo, do sul do Pará, de redenção, que o tema, mano, é voltado para adolescente e tal, mas sempre vai ter pai assistindo, tio assistindo, um amigo de alguém, né? E é sempre bom a gente estar deixando uma mensagem, mano, pra poder atingir o coração deles, né, mano? Apesar que, tipo, não é nós que faz, né? É o Espírito Santo. Uhum. E um momento agora, mano. Preparou alguma coisa pra nós? Não preparei, mas Deus vai mandar. Mano. Bom, sobre essa questão de... diretamente para um adolescente, né? Sim, para um adolescente. Eu penso assim, cara, não importa o que você está passando, não importa o que você pensa, não importa... Isso você acha que não tem saída, você acha que não tem solução, você acha que não tem escape. E a gente tá aqui hoje para dizer que sim, cara, é possível sair de onde você tá, é possível retornar, é possível você sair da onde você tá, retornar para algo melhor, retornar para um lugar melhor. E a PIB de Redenção tá aí, tá de portas abertas. A nossa célula tá de portas abertas. A liga, né, que é a liga de adolescentes da igreja, tá de portas abertas. Então, assim, há um escape, né? Há um retorno para cada um de nós, para todos nós. Caraca, Rodney. E aquele adolescente que cresceu, que tá crescendo, né, num setor meio embaçado, igual nós cresceu, e tá aí cheio de dúvidas, qual caminho caminhar, e aonde perguntar, esse tipo de coisa. E querendo, né, mano, vendo esse podcast aqui, sendo edificado, sendo encorajado e querendo buscar mais, mano. O que tipo, tu deixa hoje aí pra ele? Quando a gente chegou aqui no podcast, o Daniel falou, pega 2 xícaras lá, tem 2 xícaras ali. Olha as analogias do cara. Pega essa. Se liga.
Tinha uma caneca do Luffy, One Piece, e tinha uma do Naruto. E eu tava bem aqui, cara, no meio do podcast, e o Espírito Santo falando comigo sobre One Piece. E a mensagem que eu quero deixar pra eles, e tu falou uma palavra-chave, que era o que eu ia falar, sobre destino. Cara, uma vida sem propósito, ela é vazia. Sabe porque tem muita adolescente que vai pra droga, vai pra pornografia, vai pro erro, faz uma coisa errada? É porque ele tá procurando felicidade no lugar errado. Felicidade só encontra em Jesus. Coloca uma coisa na sua cabeça. Felicidade só existe em Jesus. E você precisa buscar alguma coisa, você precisa acordar e falar, cara, eu tenho um objetivo, uma meta, o que é? Por isso que eu falei que eu usei a xícara do Luffy, porque o Luffy foi um cara que, sem querer comer uma fruta, ganhou superpoderes, e ele falou, vou ser o maior pirata de todos os tempos, quero ser o rei dos piratas. Ele não tinha navio, não tinha tropa, não tinha nada, sabe o que ele fez? Ele pegou um barril e mergulhou no mar. Bicho louco. E às vezes a gente precisa ser igual esse cara. Deus mandou eu fazer alguma coisa. O que eu tenho? Nada, eu vou com o que eu tenho. Eu tava conversando hoje à tarde. Deus mandou Noé construir uma arca. Não tinha chovido naquela época. Noé construiu um negócio que ele sabia que era pra Deus, que Deus mandou, por uma parada que ele nunca tinha visto. Ele só pegou, entrou no barril e entrou no mar. Então, sabe o que falta para muitos de nós para realmente fazer aquilo que Deus chamou pra gente fazer? Coragem. Seja que nem um Luffy, pega um barril, entra no mar, vai. Hoje ele já tá com a tripulação bacana, já tá vivendo coisas incríveis, é respeitado, é considerado um dos maiores piratas do mundo, mas ele um dia foi um cara dentro de um barril, mergulhando mar adentro, procurando ir atrás do sonho dele. Qual o seu sonho? O que você faz? Você acorda, abre seu olho, o que você vai fazer? Não, hoje eu vou assistir, vou jogar o bloco, não sei o que, vou pra escola e tudo mais. E aí? É só isso. Deus tem mais pra você. E eu te desafio a vir até Jesus, porque Jesus tem algo muito maior pra você. A vida não é só TikTok, a vida não é só futebol, a vida não é só prazer, a vida não é isso. E você sabe, existe um senso de eternidade dentro de cada um de nós, que a gente clama pela eternidade, a gente sabe que não é só isso. A gente sabe, na palavra de Deus diz que por mais você viva 1000 anos, a eternidade vai ser muito, muito maior do que isso. Então, aqui é passageiro, riqueza, sucesso, tudo é passageiro, mas tudo que a gente faz pra Deus é eterno. E o que a gente tem feito para Deus? Sabe por que você está com esse vazio tão grande em você? Porque esse vazio só pode ser preenchido por algo grande quanto que é Deus. Então, busque a Jesus. Se você não sabe por onde começar, você está vendo? Pega agora, abaixa seus olhos, se concentra e fala, Jesus, eu te amo. Eu não sei o que é isso, mas fala comigo. Não precisa de ninguém, ele é suficiente. E Jesus, por meio do Espírito Santo, vai te conduzir. Então, para você que está longe, para você pai que está vendo seu adolescente se perdendo, não sabe por onde começar, se conecte a Jesus. Tenha um propósito, faça disso o seu objetivo de vida, de levar o seu filho para a igreja, levar seu filho para Jesus. Adolescente, você que está assistindo, procure entender que tenha coragem para fazer, é muita coisa para fazer, mas Jesus é o foco, Jesus é o centro. Eu não sei por onde começar, só começa. Porque Deus nunca precisou de pessoas preparadas, ele precisou de pessoas disponíveis. Caraca. Chora não, Maico. Cara, não tava no script, né? Mas amanhã é dia do namorado, né? A gente sempre bom a gente, né, tá fortalecendo os laços e tal. Sim. É isso que o podcast vem trazer, né? Agora vamos para o momento in love. In love. In love. Bora, cada um tem um minutinho pra falar com a amada aí, pra ficar gravado, né? Porque uma vez eu tava falando com o Maico, aí eu falei, cara, Maico, tu tá ligado que o YouTube não vai acabar não, né, mano? Isso aqui é pra filho, neto, bisneto, pra geração que quiser assistir, entendeu? E, cara, é muito difícil a gente ver, mano, homem se declarar, pô. Tá acredita? Sim. Caras românticos e tal. E, mano, vê aí, bora. Quer que sair uma parchada, outra pra Naizão? Eita. Já começa aí. Ah, pode ser. Doidinho ele já tá por aí. Pronto. Naísa, meu amor. Eita. Obrigado, né? Obrigado por você ser essa esposa incrível. Cara, quando eu paro pra pensar no tempo de casado que eu tenho, mano, é muito tempo e ao mesmo tempo é pouco tempo. Porque, tipo assim, é muito tempo. Ah, não sei explicar isso. Não, top demais. Mas é coisa, sabe? É coisa louca. Mano, são 9 anos de casado, né? Fora os 4 anos de namoro. Então, assim, cara, é muito tempo. E, tipo assim, pelo tanto da perspectiva que eu ainda
tenho em mente em querer viver com ela. Assim, é algo muito doido, sabe? Então, assim, eu quero agradecer ela pela companheira que ela tem sido, cara. Ela me apoia bastante, me apoia em tudo. E ela, querendo ou não, ela me faz ser uma pessoa, ela me faz querer ser uma pessoa melhor, sabe? Querer buscar sempre o melhor, querer alcançar sonhos maiores. E é isso. Te amo, meu amor. Pra sempre. Que isso. Pega! Agora é a vez do meu amigo do Serrinha. Ele tá em lua de mel ainda. Meu Deus, é verdade. Cara, antes de começar falando sobre a Sarah, porque falar sobre ela é fácil, porque é fácil falar sobre quem a gente ama. Mas, Esse cara é um poeta. Meu Deus. Eu vou falar o meu de novo, viu? mas eu mas eu quero falar pros adolescentes que eu era um adolescente tímido, vergonhoso, e mesmo assim eu sempre orava e pedia pra Deus uma mulher que realmente fosse inclinada e se parecesse com Jesus. E isso foi a escolha que fez eu escolher a Sarah. Sarah, eu quero te dizer que a gente tem pouco tempo de casado ainda. Nós temos 3 anos juntos, mas de casados 7 meses. E eu quero dizer que eu te amo muito. Muito obrigado pela parceria de sempre. Estar casado com você é um privilégio. Eu falei isso no altar e falo aqui pro mundo inteiro ouvir. Que eu prometo cuidar de você, dar todo o meu amor, ser seu provedor e ser o homem segundo o coração de Deus para você, para sua vida, para nossa casa, para os nossos futuros filhos que vão aí, e que é muito bom dividir a vida com você. O Jean até falou, a gente tá de lua de mel e o mais louco é que cada mês que passa é melhor do que o anterior. Então viver com você é sempre cada vez melhor, não fica pior, só fica melhor. E eu quero dizer que eu te amo muito, meu amor. Feliz Dia dos Namorados. Caralho, o Maicon tá ali chorando, calma, mas... Tipo, obrigado, mano, por vocês terem ido aí. Cara, que conteúdo de qualidade, ó. Que isso. Tu é doido. Eu vou me chamar. Eu esperava algo e aconteceu Completamente diferente, mano. Uma parada assim, sobrenatural, velho, que aconteceu aí. O conteúdo que vocês entregaram e tal. Amém, cara. Obrigado, viu, mano? E tipo, dia dos namorados amanhã, né? A pessoa tá sem presente. Jean faz caneca. Ora. Ah, tô sem presente. Mano, não tem erro, mano. Camisa. Verdade. Não tem erro. Todo mundo usa. Amor, se estiver ouvindo aí. Sempre tem uma camisa antiga lá no guarda-roupa. Já vai lá, joga fora e compra uma nova. Não, em detalhe, amanhã é Dia dos Namorados e a Anaísa faz aniversário também. Isso. Vou ter que começar a dar presente desde agora. Eita. Mano, vai no Andreas, mano, faz uma camisa lá bacana com a frasezona lá. I love you, baby. Coloca a foto do amor na Coloca a camiseta, foto, né? um monte de coração. Ele tá lá pra isso. É isso aí. E, cara, obrigado, viu, pela presença de vocês É aqui, isso, mano. o prazer é todo nosso. Tô muito bom receber vocês aqui. E Amém. eu acho que vai ter segunda parte, né? Quem sabe? Porque Quem sabe? eu acho que tua célula, mano, ela tá grande, ela vai aumentar mais, mano. Vai. No nome de Jesus, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E a gente tá precisando de gente pra estar junto com a gente. É isso aí, Fica um mano. apelo. É. Mas de qualquer forma, muito obrigado, mano. Agradeço pelo convite, é de Deus. Eu e o Jean até falou, mas o que a gente vai falar lá? Então, é fácil. Quando a gente fala de Jesus, é o que a gente vive, né? Sim, Natural, justamente, mano. mas muito obrigado. Eu falo pro Mike que o ambiente tá preparado, né, mano? Sim. Tipo, né, não é que nós ficamos fazendo vigília aqui e tal, mas só que, mano, é sobrenatural, mano. A gente traz algo aqui e aí caminha pro outro lado e aí nós vai. Tá aqui mesmo já indo, já vai, né? E tipo, mano, que conteúdo, mano. Um adolescente que assiste isso aqui. E ele fala, não vi nada demais. Fala, mano, pelo amor de Deus, mano, tira essa venda dos olhos. Cara, pra você ter uma noção, como Deus faz as coisas. Eu nunca, na minha vida, me imaginei falando em podcast. Olha onde Deus nos traz. É isso aí. Você tá doido? Caraca, mano. E é isso, cara. Obrigado, viu? Obrigadão pelo convite, Daniel. Felizmente, vamos ter que chegar ao fim, mas vai ter próximo episódio, mano. Fica tranquilo. Vou botar uma pausa aqui. Você que nos assistiu até aqui, muito obrigado, viu? Não esquece de curtir, de compartilhar e de deixar seu comentário aí, tá? Com alguma sugestão, dúvida ou falar algo, né, mano? Pra poder edificar os adolescentes que estão assistindo isso. Nossos patrocinadores estão aqui na televisão e vai ficar o arroba deles aí no final, viu? Até a próxima e muito obrigado e fique com Deus. Valeu.